Olá, day traders. Depois do sucesso da análise à corretora TradeZero, que é uma das corretoras de day trading mais usadas na Europa, a pedido de vários subscritores, chegou o momento de fazer uma análise completa à plataforma de negociação Zero Pro. A Zero Pro é, na minha opinião, uma das melhores plataformas de day trading de ações, porque consome muito poucos recursos em comparação com outras corretoras. Além disso, também tem as funcionalidades necessárias, como o Level 2, Times and Sales, notícias em tempo real, gráficos bastante poderosos e permite ter vários gráficos abertos ao mesmo tempo. A plataforma tem um custo de $59 por mês, mas através do link daytrader.pt/tradezero.com/ é possível ter acesso a 3 meses grátis da plataforma sem qualquer custo extra escondido. A subscrição da plataforma pode ser cancelada a qualquer momento. Logo, se ao fim de 3 meses não quiseres usar a plataforma, só tens de cancelar a subscrição antes de acabar o mês. Então aqui temos a plataforma de negociação da corretora TradeZero, a plataforma Zero Pro. Como podes ver, estou aqui a usar a versão 3.0.6.33, em que já tem várias funcionalidades, em que uma das funcionalidades mais recentes, então aqui o Equity Squawk, em que temos aqui uma pessoa a falar sempre que existem dados importantes que estão a sair, como por exemplo dados do desemprego ou dados da inflação, ou também que se está vendo agora a reunião da Fed, então às vezes a pessoa que está aqui a falar então faz alguns comentários sobre o que é que se está passando, para explicar então um pedaço dos movimentos que se estão a passar, principalmente no índice do S&P 500, mas também em small caps, que normalmente às vezes podemos ter uma small cap a entrar em halt ou a fazer um movimento totalmente fora do normal, e então aqui a pessoa que está aqui a falar vai mencionar essa ação, e às vezes pode ser mesmo que essa ação suba ainda mais ou então caia ainda mais. Por essa razão, às vezes também é importante ter aqui esta opção ativada. Neste caso aqui para o vídeo vou estar aqui com isto ativado, mas normalmente quando estou usando aqui a plataforma de trading da corretora TradeZero, tenho sempre esta funcionalidade ativa. Então aqui, como podes ver, esta plataforma é totalmente personalizável. Neste caso tenho aqui uma janela para esta ação, DSGN, e uma para a ação da Tesla. Neste caso podes ter também mais janelas de gráfico, ou ter estas janelas de gráfico, podes colocar mais simples. Por exemplo, posso ver aqui, retirar aqui então esta janela e vir aqui e adicionar uma janela de gráfico. Podes ver, basta ver aqui. E então para ligar esta janela todos a esta parte, por exemplo, quando nós alteramos aqui, por exemplo, vamos alterar aqui para anilho, ou alterar aqui, como podes ver, só está alterando aqui este gráfico, então agora quero que altere estes dos gráficos. Então tudo o que temos a ver aqui, colocar aqui no grupo A, como podes ver temos aqui o grupo A, ou colocar aqui no grupo A, então agora da próxima vez, por exemplo, vamos colocar aqui só Microsoft, só para coisa, como podes ver, alterou. E então podemos ter aqui, por exemplo, uma janela de gráficos aqui com 15 minutos e aqui outra com 5 minutos. E aqui então agora vamos alterar outra vez para anilho. Como podes ver então, alterou aqui todas estas janelas de gráficos porque estão conectadas aqui e como podes ver, guardou aqui a definição do tempo para o gráfico. Aqui temos 15 minutos, aqui 5 minutos e aqui temos 1 minuto. Agora vou voltar aqui a apagar aqui a janela, colocar isto já para o grupo B e adicionar aqui uma nova janela de level 2. Aqui, como podes ver, a janela de level 2 também pode ser personalizada. Aqui vamos então colocar aqui o grupo B, que vamos deixar aqui na Tesla. Como podes ver, temos aqui outra cor, porque pode ser mudado aqui nas configurações. Então este aqui temos as configurações, podemos usar aqui a janela level 2 aqui com as ordens. Isto são as ordens para serem executadas na compra e isto são para as ordens para serem executadas na venda. Então temos aqui compradores e aqui vendedores. Isto é o bid e o show ask. Então aqui, como podes ver, podemos alterar aqui as cores daqui do livro de ordens. Podemos colocar assim colorido como está aqui, ou então colocar assim com esta cor. Neste caso normalmente usa assim com esta cor, assim é mais fácil de distinguir e não altera aqui basicamente nada. Por exemplo, o que podes alterar aqui no caso é o incremento da quantidade. Por exemplo, está aqui em 100 e aqui aumentado vai sempre aumentando em 100 e vai diminuindo em 100. Aqui também podes alterar as cores, daqui que aparece aqui na janela, principalmente aqui do Ludl, que isto é o limite high e o limit low, e então temos que, caso ainda não tenhas assim muita experiência no day trading de ações, se uma ação se mover bastante em tão pouco tempo, então temos que essa ação vai entrar em halt, ou seja, um halt não é nada mais do que uma pausa para diminuir a volatilidade dessa ação. E então aqui o que esta plataforma que faz é mostrar aqui quais são os níveis de halt. Por exemplo, esta ação que está agora, o UNI, está agora a 5.39, 5.40. Se tivéssemos aqui então uma grande queda até os 4.81, tínhamos então que a ação ia entrar em halt e entrar em pausa. E neste caso a pausa podia ser de 5 minutos, 10, 15 ou então até o fecho das bolsas de valores, ou mesmo até a própria empresa explicar qual a razão
porque a ação está a ter muito mais volatilidade do que tem normalmente. Mas também temos aqui na trade qual é que é a rota, aqui não é preciso mudar, também não sabes aqui qual é que é a rota, normalmente a rota que está pré-definida para todas as contas é Smart, ou seja, é a melhor rota para as tuas ordens. E aqui também é possível adicionar, aqui em vez de usar teclas de atalho, é possível adicionar aqui botões que são feitos a partir destas teclas de atalho. Vamos ver então mais à frente como é que são criados e como é que podes adicionar aqui esta parte. Então agora, basicamente isto é uma janela simples de criar ordens, neste caso não uso, também não recomendo que o uses. Que então já tinha falado aqui do Equity Squawk e também temos as janelas de level 2, se quiseres criar mais janelas podes o fazer, não tem problema. Também podemos aqui, como podes ver, podemos aqui estender aqui a própria plataforma para aumentar ou diminuir consoante as nossas necessidades. Então agora aqui passando para a próxima funcionalidade, que é aqui os gráficos. Como podes ver também os gráficos não precisam de ser assim todos pequeninos, podes ter gráficos maiores e isso não tem problema. Por exemplo, então vamos colocar aqui para NIO, então aqui para a Tesla, para ficar um gráfico mais. Então como podes ver, sempre que temos ordens, por exemplo, temos uma ordem de venda, então temos aqui feito este triângulo e uma ordem de compra, temos então este triângulo. Isto também pode ser mudado nas configurações do gráfico para aparecer ou então para deixar de aparecer. Neste caso gosto de ter aqui para aparecer, então para saber mais ou menos onde é que eu entrei e onde é que saí de posições. Aqui como pode ver também temos mais funcionalidades, podemos ter aqui adicionado a VWAP ou então sem VWAP, caso deixamos aqui VWAP. Também aqui várias ferramentas simples que são as linhas para em que a pessoa desenhar também. Temos aqui textos, o símbolo de Fibonacci, também adicionar aqui, como pode ver aqui, caixas. Pode ver são várias as funcionalidades que tem. Também temos aqui então um acesso para o menu dos desenhos e também aqui um acesso para o menu dos indicadores. Como podes ver temos aqui vários indicadores, mas basicamente no canal de Day Trading de ações no $.trade não usamos nenhum destes indicadores porque nenhum indicador funciona a 100% e também a maior parte dos indicadores tem um atraso a indicar que é tempo de comprar ou então a indicar que é tempo de vender as ações. Continuando então aqui, como podes ver podemos aqui escolher qual é que é o período do gráfico, 5, 15, 30 minutos, podes ver, tem aqui um poder grande de personalização. Aqui então estas partes aqui, assim mais claras, isto é o After Hours, Pré-Market, After Hours, Pré-Market. Como pode ver, isto são as horas fora do horário normal de negociação das bolsas de valores dos Estados Unidos. Aqui também em termos de período, como pode ver, também podemos ter aqui em 5 segundos a ação, que é já aqui um período de negociação muito mais rápido e que então day traders bastante experientes também usam aqui os gráficos em 5 segundos ou até mesmo 30 segundos. Como podes ver, temos 5, 10, 15, 30 segundos e 1 minuto. Nós normalmente usamos aqui o gráfico de 1 minuto porque é o que tem a informação toda que precisas para o day trading de ações e é o que basicamente é o que quase todos os day traders usam. Então, agora continuando, se quiseres então alterar aqui, também é possível adicionar aqui alarmes, por exemplo, quando uma ação chegar a um nível ou então cair para um certo nível, então receberes aqui um alarme para essa ação. Então, continuando, temos aqui então a possibilidade de escolher vários perfis, por exemplo, aqui o Dark Gray, em que muda aqui o gráfico também, pode ver Light Gray. Temos aqui as definições do gráfico, em que pode ver aqui e alterar todas as funcionalidades de acordo com o que é possível então aqui alterar. Então agora, continuando, vamos fechar aqui este gráfico. Temos também aqui a watchlist, que nada mais do que esta watchlist, em que é possível ver aqui, por exemplo, e meter ações aqui, basta meter aqui o símbolo da ação, então a ação é adicionada então aqui e tens acesso a várias informações ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui se vamos carregar aqui, por exemplo, ao carregar aqui, como pode ver, sempre que carregas aqui numa ação, é alterada então aqui a ação que está mostrando na janela de level 2 e também no gráfico para a parte em que temos o grupo, por exemplo, como está com o grupo A, esta janela, então tudo o que clicarmos aqui de formação então vai ser alterado em todas as outras janelas que estão aqui selecionadas com o grupo A. Agora também avançando para o próximo, que é o Short Locates. Neste caso, como isto é uma conta demo, não podemos fazer aqui o pedido para reservar ações, mas por exemplo se fosse então aqui uma conta real, vínhamos aqui, introduzimos aqui o símbolo da ação, neste caso só podemos
reservar ações de 100 em 100, por exemplo, só podes reservar 100 ações, 200, 300, 400, não podes reservar 105 ações ou 55 ações ou 50 ações, tem que ser um número sempre redondo para 100 ações. Como podes ver aqui, tinhas aqui locate e ia aparecer aqui qual é que era o preço para reservar essas ações, depois então só tinhas que aceitar ou então não aceitar, e no caso de aceitar, então podias shortar então esse número de ações. Por exemplo, se reservássemos aqui 100 ações para shortar de uma ação que não tivesse disponível, por exemplo, não tivesse aqui o S, então só podíamos então shortar 100 ações de cada vez. Por exemplo, podíamos shortar essas ações, 100 ações, depois comprar, depois shortar outra vez mais 100 ações e depois então cobrir a posição dessas 100 ações. Então agora passando para o passo seguinte, temos aqui as opções. Neste caso aqui na plataforma é possível também negociar contratos de opções. Por exemplo, estou aqui a escrever Tesla, escrever o símbolo da ação, vamos então aparecer aqui o contratos de opções para negociar, e como podes ver temos bastantes datas disponíveis. Embora isto não seja uma plataforma tão dedicada para a negociação de contratos de opções, também é possível fazê-lo. Podes ver, depois só tens de vir aqui e selecionar qual é que é o contrato que queres comprar. Por exemplo, aqui Tesla, queremos comprar o contrato com um strike price de 227,50 dólares. Neste caso vem aqui, selecionas o que é que tu queres comprar ou vender. Então aqui podemos ver, não temos mais nenhuma opção. Queremos comprar então um contrato desta opção. Então podes colocar aqui a ordem limitada de mercado, stop market ou então stop limit. Neste caso a rota, como é simulador, vai na rota acima, até quando é que a válida. Aqui é a ordem e também qual é o preço que estamos dispostos a pagar. Neste caso, por exemplo, vamos colocar aqui a 247. Como podes ver, então fui aqui executada a ordem de compra do contrato de opção e está então aqui marcado. Para vender, tudo o que tens de fazer é ver aqui, colocar então aqui qual é que é o preço que queres vender. Por exemplo, só queremos vender aqui quando chegar a 3 dólares o premium, o que queres aqui 300 dólares. Então vais aqui, send order, e fica aqui então a ordem à espera que seja executada. Então agora passando para a funcionalidade seguinte, temos que é a top list. Neste caso aqui vamos ter quais são as ações mais ativas, as ações com as maiores subidas, as ações com as maiores quedas. Como podes ver, também aqui quais são as ações mais ativas na Bolsa de Valores da NYSE, as ações para o Nasdaq e também as ações para a Amex e ainda ações pink sheets, ou seja, ações OTC. Neste caso aqui, como podes ver, temos as ações mais ativas, que as maiores subidas, mas neste caso, como não estamos aqui a pagar para ter acesso ao level 2 nem às cotações das ações OTC, é normal que não apareça aqui informações sobre as OTCs. Agora passando para a próxima funcionalidade, que é o High Low Ticker. Como podes ver, isto é uma janela muito fácil de interpretar. Então é anunciado aqui quais são as ações que estão a fazer novos máximos do dia, novos máximos de 52 semanas, que é de um ano, e também ações que estão a fazer mínimos diários. Como podes ver aqui, temos essa informação aqui atualizada em tempo real para estas ações. E também qual é que é aqui a Bolsa de Valores, também o Net Change, em termos de números e também em percentagem, e aqui qual é que é o volume da ação. Por exemplo, temos aqui a ação PETS. Vamos colocar aqui PETS. Como podes ver aqui, a ação PETS está a fazer novos mínimos diários. Agora aqui, continuando para a próxima funcionalidade, que são as notícias. Também já temos aqui marcado as notícias e é bastante importante. Por exemplo, imagina que temos aqui, queremos saber o que é que se passa com a Tesla. Por exemplo, escreves aqui Tesla, o símbolo da Tesla, então aparece aqui quais são as razões porque é que a Tesla está a fazer este movimento hoje aqui na Bolsa de Valores. Então, se não quiseres, por exemplo, se queres aqui procurar por uma coisa mais, um assunto ou uma palavra-chave mais específica, por exemplo, queres aqui procurar fase 2 para ver se aparece alguma ação de alguma biotech que tenha alguma oportunidade. Por exemplo, colocas aqui fase 2 e se tiver alguma notícia então que tenha aqui fase 2 vai aparecer aqui. Por exemplo, se metermos Trump, vai aparecer todas as notícias que tenho Trump aqui no texto. Então fazemos aqui para atualizar. Aqui, ao clicar na notícia, temos que abrir então o navegador web que tens definido e é redirecionado para a notícia com essas informações. Agora passando para a fase seguinte, que é aqui o Times and Sales. Neste caso, não precisas de ter esta janela, Times and Sales, porque esta própria janela já está embutida aqui na janela de Level 2, como podes ver. A diferença é que aqui diz com mais coisa, com mais exatidão, se foi, qual é que é o tipo, se foi no Ask, Inside, ou então foi no Bid,
ou below, como podes ver aqui, temos essa informação, mas aqui em termos, ou termos estas cores, sabemos mais ou menos se foi executado no ASC, no bid, a meio ou então perto. Como podes ver, por exemplo, quando aqui temos verde, quer dizer que foi no ASC que foi executado. Por exemplo, se aparecer aqui uma verde, quer dizer que foi executado aqui. Podes ver, foi executado hoje 19. Por isso é muito mais fácil, é muito mais simples aqui a informação e mais fácil de entender. Então aqui neste caso, continuando, temos aqui a janela para criar ordens condicionadas. Por exemplo, imaginando que temos aqui uma trade para uma ação bastante importante, em que queremos colocar já aqui, já pré-definido qual é que é a ordem, para não termos então aqui trabalho a estar a abrir ordens de mercado ou então a estar a abrir ordens limitadas, e isso só vai trazer fome, e aqui o potencial de perder dinheiro é bastante grande. E então por essa razão queremos já colocar uma ordem em que tudo bem, se chegar àquele preço vai ser executada, se não chegar não é executada, e se chegar e for ativada a ordem, então temos que aqui, podemos adicionar aqui já um stop loss e um take profit, para que não tenhamos também estar aqui em frente ao computador, e também para evitar todo o FOMO, às vezes de perder oportunidades ou então de fechar cedo demais e perder aqui um grande potencial do movimento. Então aqui, por exemplo, imaginando que temos aqui para uma ação que estejamos aqui a negociar então na Bolsa de Valores, hoje, por exemplo, temos hoje a ação que está em destaque e já tivemos aqui um alerta, é a ação BQYI, como pode ver é uma ação que já tem 134 milhões de ações negociadas e ainda falta várias horas para fechar então aqui a Bolsa de Valores. Então vamos colocar aqui uma ordem condicionada, então vamos aqui, esta parte, ordem condicionada, então temos que colocar aqui qual é que é o símbolo da ação BQYI. Aqui, quantas ações queremos comprar? Por exemplo, queremos comprar 200 ações. Aqui neste caso, queremos uma ordem stop limitada, por exemplo, que seja só executada quando chegar aqui aos 2.08 dólares. Neste caso, qual é que é o dia? Queremos que seja só para hoje, então vamos deixar aqui em day. Qual é que é o preço do limite da ordem que vai ser enviada, da ordem limitada? Neste caso queremos que só compre a 2.8 ou abaixo, e temos que queremos que esta posição seja só ativada aos 2.08 cêntimos de dólar. Então aqui agora é adicionar uma ordem sell, que é para vender a ação se chegar ao nosso take profit ou então se chegar ao nosso stop loss. Por exemplo, aqui vamos colocar outra vez a quantidade em 200 ações. Aqui vamos colocar, aqui por exemplo, se quiséssemos só um take profit, adicionávamos aqui limitada, mas como queremos um take profit e um stop loss, então vamos aqui a range, aqui deixamos tudo igual, route e day tudo igual. Aqui não temos de mexer nem em price nem em stop price, e aqui no low price então vai ser o preço mínimo que queremos que até esse valor que a ação não seja fechada, que a posição não seja fechada, e aqui o preço máximo até o qual a posição não é fechada. Ou seja, temos aqui o nosso stop loss e aqui o nosso take profit. Então, por exemplo, se ele vai abrir aqui aos 2 dólares e 8 cêntimos, podemos então fechar aos 1 dólar e 90, e aqui no take profit estamos a abrir nos 2 dólares e 8 cêntimos, por exemplo, queremos fechar então aqui aos 2 dólares e 20, vamos então 2.20. Então vamos aqui e, como pode ver, foi enviada aqui estas duas ordens. Como pode ver, aparece aqui nesta parte quais foram as ordens, em que temos então aqui a ordem de compra a 2.8, depois temos então aqui a ordem de stop loss e take profit, toda junta, que então vai ser executada se chegar a 1.90 ou então se chegar aos 2.20. Mas todas as ordens que foram executadas e tens as posições abertas, então aparecem aqui nesta parte aqui de baixo. Então, por exemplo, vou comprar aqui só umas ações, por exemplo, se comparar aqui umas ações que estão a ter um bom movimento, por exemplo, da WHLR, só para mostrar. Então vamos aqui, até vou colocar mesmo por mercado, manualmente não deves fazer isto, não deves colocar por mercado. Como podes ver aqui já aparece qual que foi o preço médio que entramos, também qual é que é o valor em que estamos agora, se estamos com uma perda ou com um ganho, e também qual é a percentagem a qual estamos expostos. Aqui na janela de ordens, como pode ver, posso selecionar aqui, isto está incrementando de 100 em 100, porque anteriormente já tinha colocado, mas se não tivesse colocado não ia estar a fazer assim desta maneira. Aqui temos então os tipos de ordens, como pode ver, mercado, limitado, stop limitado e range. Range é para adicionar o take profit e o stop loss. Neste caso, depois temos aqui o time in force, neste caso isto é para o dia, chegando às 9 da noite de Portugal, temos então que todas as ordens que estão como day são canceladas daqui da plataforma automaticamente. E se quiseres que fique mais tempo,
então tens que escolher outro tipo de ordem. Agora passando então aqui à próxima funcionalidade, em que temos aqui as hotkeys. Como pode ver, já tenho aqui várias hotkeys definidas. Hotkeys ou teclas de atalho, qual é o nome que preferires? Basicamente, então aqui podes criar vários atalhos para eventos ou para tarefas que são bastante repetitivas, como por exemplo abrir posições, fechar posições, cancelar todas as ordens que estão pendentes, ou então liquidar todas as posições que tens abertas, entre outras coisas. Como por exemplo, como podes ver aqui, por exemplo, aqui temos uma hotkey para mudar aqui o market depth, aqui o level 2. Aqui temos outra hotkey para mudar de gráficos. Aqui temos também uma hotkey para todas as ações, por exemplo, em que queremos todos os buys, todos os sells, todos os shorts. Pode ver, são várias aqui as funcionalidades. Temos aqui também uma hotkey que a pessoa criar, que é para liquidar toda a posição, em que aqui só tens de meter qual é que é a porcentagem da posição que queres liquidar. Por exemplo, queres liquidar 80%, e então temos aqui que liquida 80% então aqui da posição. Também só vou aqui escolher se queres liquidar todas as posições, se queres liquidar as posições para ações só, ou então só para contratos de opções. E também podes colocar aqui se queres confirmação ou não, e também que seja aqui uma hotkey para todo o teu sistema. Aqui também outras teclas de atalho que podes adicionar. Como podes ver aqui, podemos adicionar aqui teclas de atalho para setup ou enviar ordens. Por exemplo, podemos aqui criar uma ordem para buy, em que aqui tudo tens que escolher qual é que é a quantidade. Por exemplo, podes escolher aqui ações, posição, queres uma posição, aqui é só para venda, aqui a posição, mas no caso de achares então aqui encher, então podes aqui escolher para compra, aqui o número de ações, aqui o buying power, ou em termos de dólar. Podes colocar aqui, quero uma tecla de atalho, por exemplo, para abrir uma ordem que seja de $500. Então adicionamos aqui. Normalmente é sempre melhor adicionar aqui uma tecla de atalho para um número de opções, por exemplo 100 ações ou 200 ações. Depois temos aqui também a pessoa selecionar qual é que é o tipo de ordem, por exemplo uma ordem de mercado, uma ordem limitada, stop de mercado, stop limitada, trailing stop, market on close, range, que neste caso é para stop loss e take profit. Também temos no fecho, limite no fecho, pega, temos vários tipos de ordens, como podes ver. Depois aqui então podes selecionar qual é que é o tempo ou prazo da ordem. Neste caso o prazo sempre para definir é sempre o day, em que quer dizer que quando chega às 9 da noite na hora de Portugal, temos então que é fechada essa ordem, por exemplo, é cancelada a ordem. Depois também temos aqui qual é que é a fonte do preço para ter como base. Por exemplo, se queres aqui comprar 200 ações e colocar aqui a ordem de 200 ações aqui no bid, que é onde estão os compradores, podes ver então aqui e colocas bid. Por exemplo, se queres comprar no ask, que é onde estão os vendedores, ou seja, aqui ao criar uma ordem buy limitada no ask, ou seja, a ordem vai ser colocada aqui, vai ser exatamente da mesma maneira como se estivesse a criar então aqui uma ordem de mercado. Aqui a diferença de uma ordem buy no ask é que, por exemplo, se estamos aqui para comprar 200 ações e se não tem aqui 200 ações a estes $8.02, quer dizer que só vais comprar as ações que tens disponível e não vai-te ser preenchida toda a posição que então querias comprar. E depois aqui também podes escolher se queres que mostre qual é que é o tamanho da posição ou não, aqui nesta parte do buy ou do bid ou do ask, quer dizer. Aqui então também podes colocar aqui se queres que a ordem seja enviada automaticamente para o mercado, ou então aqui se queres que seja pedido que confirmes que estás a enviar aqui a ordem para o mercado. Aqui também, aqui já depois de criares aqui as ordens buy, teclas de atalho para buy, também deves criar aqui para sell. Então para aqui, já aqui no caso do sell, podes por exemplo para vender a posição, podes por exemplo para vender só 70% da posição. E aqui neste caso não deves confundir aqui, por exemplo, se escolheres o sell position e aqui o tamanho da posição, é que isto aqui é só para a ação, enquanto já aqui esta tecla de atalho é para liquidar todas as posições de ações ou então posições de contratos de opções, ou até mesmo todas as posições que são contratos de opções e ações. Aqui neste caso, estas ordens são sempre para a ação que estás selecionado. Por exemplo, se estás correto aqui nesta janela level 2, quer dizer que vai ser para esta ação que temos aqui selecionada. Se estivéssemos aqui, quer dizer que ia ser para a Tesla. Agora, continuando, como pode ver, já temos aqui várias teclas de atalho já criadas. Aqui é possível criar aqui um hotkey deck, como podes ver, em que é possível aqui adicionar, podemos adicionar aqui as próprias teclas de atalho para que apareçam aqui nesta parte da janela do level 2.
Então aqui podemos ver aqui e definir o nome, por exemplo, vamos colocar em teste e já temos o coisa, já tinha definido. Aqui podemos escolher qual é o espaçamento, se quer que mostre linhas, se quer que mostre a parte de fora. E neste, por exemplo, vamos tirar, como pode ver, temos aqui o buy bid a 100, buy bid 100 ações, sell no ask 100 ações, sell no bid 100 ações, aqui buy no bid 200 ações, sell no ask 200 ações, que isto é como se fosse uma ordem de mercado, estas duas aqui, o ask e sell, não, neste caso estou enganado, aqui estas duas ordens é que são para, como se fossem ordens de mercado, aqui são então os vendedores posicionados para vender a ação que não é imediatamente executada. Como pode ver, aqui eu adicionar então aqui esta hotkey deck e ao vermos aqui em OK, vamos aqui em OK, como pode ver foi adicionada automaticamente aqui esta janela de level 2 porque já tínhamos aqui definido, já nas definições que queríamos, então aqui a opção dos botões aqui, como pode ver, está aqui a indicar que nós queremos então que mostre. Que ao desmarcar aqui esta opção, como pode ver, é retirado daqui os botões da hotkey deck. Agora, continuando, temos aqui também o relógio, que às vezes pode dar jeito para saber já há quanto tempo está aberto o mercado e também quanto tempo falta para fechar as bolsas de valores, e aqui também é sempre indicado em que horário é que estamos. Por exemplo, aqui como pode ver, como estamos na sessão normal da bolsa de valores, temos aqui Market is Open, mas se estivesse em After Hours ia estar aqui indicado que estávamos em After Hours e também aqui quanto tempo faltava para fechar o After Hours. Então agora aqui continuando também nas últimas funcionalidades, também já tínhamos visto aqui os alarmes, também é possível ver aqui à própria janela e ativar aqui os alarmes e também aqui se queremos com pop-ups ou não. Agora na funcionalidade seguinte aqui a pesquisa de símbolos, por exemplo, se não souberes aqui qual é que é o símbolo da ação, procuras aqui por exemplo por Microsoft, como pode ver vai-te aparecer aqui várias ações ou até mesmo ETFs que têm o nome Microsoft. Aqui por exemplo se metêssemos SP500 também ia aparecer aqui as coisas, mas como não estão com SP500 está assim desta maneira, ou até mesmo 500 por exemplo, como podes ver aparece aqui então os ETFs e ações que têm 500 no seu nome. Como podes ver aqui, basicamente vão aparecer aqui todos os ETFs do S&P 500, em que aparece aqui qual é que é o símbolo, a empresa e também qual é que é o exchange em que estão cotados essas ações ou até mesmo opções. Agora então passando para outras funcionalidades, como pode ver não temos mais nenhuma funcionalidade, em que a outra funcionalidade mesmo são as preferências aqui do próprio programa para alterar aqui as cores ou então os sons que faz quando chega a um determinado valor ou então quando as bolsas de valores abrem ou quando as bolsas de valores fecham. Temos aqui vários sons que são emitidos em determinados eventos. E então por este vídeo ainda temos mais aqui a parte da conta, em que como podes ver ainda não fui falar aqui do portfólio. Então aqui temos quais são os ganhos que ainda não foram realizados, ou seja, quando tens posições abertas é aqui que vai aparecer o teu ganho ou perdas neste momento. Aqui também o day realized é o ganho ou então a perda que já foi realizada, ou seja, essas posições já foram fechadas. Aqui o day total temos que é a soma entre o que não foi realizado com o que já foi realizado no dia, então temos aqui o total de tudo. Temos também aqui qual foi o número de ações que foram negociadas até agora. Também temos aqui qual é o valor da conta e qual é que é a percentagem em relação ao rácio do saldo. Aqui, como já tinha dito, temos aqui quais são as posições que temos abertas neste momento. Aqui aparece no Closed Positions, aparece aqui quais foram as posições que foram fechadas e também quando é que foram fechadas. Se foram fechadas durante o dia ou então durante as sessões de After Hours ou pré-market. Neste caso foi durante a sessão de pré-market, por isso aparece aqui overnight. Também temos aqui um agregador de trades em que, por exemplo, se estiveste a negociar a ação várias vezes, temos então aqui que vai ser agregado aqui qual foi, como se tivesses comprado só de uma vez e como se tivesses vendido só de uma vez a ação. Aqui também temos o histórico das ordens, para que possas então acompanhar como foi a tua performance, e aqui no fim também temos aqui os detalhes da conta, em que podes ver aqui qual é que é o máximo de margem que estás a usar, qual é que é o teu buying power, qual é que é a margem disponível também e qual é que é a tua exposição ao mercado, e em termos de capital, quanto de capital é que estás a usar em contratos de opções. Então por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida ou alguma sugestão, podes colocar nos comentários deste vídeo que depois respondo, mas já sabes, se estás interessado em usar a plataforma Zero Pro ou abrires a conta usando o link que está na descrição deste vídeo, que fizemos uma parceria com a corretora TradeZero, então vais ter acesso a 3 meses totalmente grátis, não vais pagar $59 por mês por esta plataforma de trading
E então vais poder experimentar durante 3 meses. E se não quiseres, ao fim de 3 meses, mais usar a plataforma, podes simplesmente cancelar a subscrição da plataforma na tua área de cliente e não vai-te ser cobrado nenhum valor extra pela plataforma, mas vais deixar de ter acesso aqui à plataforma Zero Pro e vais ter que usar a plataforma Zero Free para então colocar as ordens no mercado e para usar aqui a corretora TradeZero. Por este vídeo é tudo. Qualquer dúvida, já sabes, podes colocar aqui nos comentários. Também não te esqueças de subscrever aos perfis do Daytrader nas redes sociais que vão aparecer logo de seguida, para que estejas sempre atento quais são as últimas novidades, para que saibas o que se passa no mundo do Daytrading em português.